Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, dando prosseguimento à teoria cinética dos gases. Muito bem, então vamos agora providenciar aqui uma breve revisão sobre esse número total de moléculas do gás contidas em um determinado volume V. Então aqui dando prosseguimento, então nós vamos definir aqui mais uma vez, revisitar ou revisar a seguinte definição, a de que nós podemos definir N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais até N minúsculo com subíndice Nt.V. Isso é igual ao somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, subíndice T.V. N subíndice I, e isso é igual ao número total de partículas contidas em um determinado volume. Número total de partículas contidas em que compõem um determinado gás, um fluido termoquímico, um fluido termodinâmico, dividido pelo volume ocupado por esse gás e delimitado por um determinado recipiente. E, mais uma vez, o que significa N1, N2, esse N minúsculo 1, N minúsculo 2, até N minúsculo com subíndice final, N maiúsculo T.V. Aqui trata-se, N1, por exemplo, é o número de partículas com velocidade, com vetor velocidade do tipo V1, dividido pelo volume VOL. Então, N2, similarmente, número de partículas com vetor velocidade V2 dividido pelo volume VOL. Muito bem, até essa última N minúsculo, N com subíndice N maiúsculo T.V, onde esse N maiúsculo subíndice T.V significa o número total de diferentes tipos de velocidade, de vetor velocidade. Certo? Então, isso aqui é o número de partículas com vetor velocidade, designado vetor velocidade, subíndice N maiúsculo T.V, ou seja, o número total de diferentes tipos de vetor velocidade, pois as partículas distribuídas em um fluido termoquímico, um fluido termodinâmico, estão com diversos vetores de velocidade nas mais diversas direções e com os mais diversos valores de módulo, de modo que nós temos uma sequência de diferentes tipos de vetor velocidade, né, incluindo direções diferentes, módulos diferentes. Então, nós podemos construir esta expressão. Muito bem. Então, aqui, feito esse registro, vamos fazer uma outra importante observação. É de que
nós podemos também definir aqui que um mol, vamos definir assim, se n maiúsculo é igual a n subíndice AV, então esse n subíndice AV é denominado número de Avogadro. Número de Avogadro. E o número de Avogadro é igual a 6,10 elevado a 23 partículas. Essas partículas podem ser átomos, podem ser elétrons, podem ser núcleos, podem ser moléculas, podem ser cristais, íons do tipo cátion, íons do tipo ânion ou qualquer outro tipo de estrutura. Então, 6,10 elevado a 23 partículas equivale a 1 mol de partículas. Então, nós podemos definir aqui o NaV como número de Avogadro. E se o número total de partículas é igual ao número de Avogadro, então nós temos 1 mol de partículas. Então, aqui nós podemos escrever N maiúsculo igual a N minúsculo subíndice mols multiplicado por NaV, número de Avogadro, onde esse N minúsculo subíndice mols, o próprio subíndice indica que trata-se do número de mols. Número de mols. Então, o número de mols multiplicado pelo número de Avogadro é equivalente ao número total de partículas que compõem um certo determinado fluido termodinâmico ou termoquímico contido em um determinado volume. Muito bem. E, dependendo das condições de pressão e temperatura a qual está submetida um determinado fluido termodinâmico, então 1 mol poderá ocupar um determinado volume. Quando a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, então necessariamente, ou 10 elevado a 5 newton dividido por metro elevado a 2, esse gás, em geral, contém 1 mol de partículas, ou seja, 1 mol de partículas de um determinado gás, de um determinado fluido, gasoso especialmente, pois nós temos vários tipos de fluidos, não é? Um determinado fluido do tipo gasoso, sob condições de temperatura igual a 0 graus Celsius e pressão igual a 1 atm, então ocupará um volume aproximadamente, tal como medido pela físico-química, pelos laboratórios de química e de física, como de aproximadamente 22 litros, 22,4 litros. Então, muito bem. Vamos continuar essa discussão durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.